dar as mãos e seguir com fé. Corre pelos rios e florestas, gemem da transformação. Árvores frondosas geram frutos de onde brota um novo ser. Cristo é a luz maior do novo amanhecer, que traz consigo as luzes da renovação. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Corre pelos rios e florestas, gemem da transformação. Árvores frondosas geram frutos de onde brota um novo ser. Cristo é a luz maior do novo amanhecer, que traz consigo as luzes da renovação. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Vamos dar mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa Sim, eu vou lembrar dessa manhã, sentir você chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar
no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Dessa manhã, sente você chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida.
Basta ter fé. Basta ter fé. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada.
que se traduz em consolação, tesouro divino a transformar-se em hino de agradecimento ao Senhor. Momento de amor. Tesouro divino a transformar-se em hino. Momentos de consciência. O despertar da consciência. Com base nos momentos de consciência e desperte e seja feliz. Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Interessada em decifrar os enigmas do comportamento humano, Allan Kardec indagou os benfeitores e guias da humanidade. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondeu
verdadeiros benfeitores espirituais. Dessa forma, trazemos esculpidas na própria consciência as leis divinas. Todavia, embora estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso, é necessário o desenvolvimento do senso moral. Essa conquista é fruto do esforço pessoal, do estudo, da meditação, dos pensamentos nobres. O despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo. E essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir, a fim de seguires no rumo da angelitude. Saber utilizá-la é desafio para a criatura que aspira por novas realizações. Hoje é o nosso melhor momento. O agora é a nossa melhor oportunidade. Desperte e seja feliz. Olá, é uma alegria muito grande tê-los aqui prestigiando a mais este vídeo aqui do canal do Centro Espírita Bom Samaritano. Hoje nós teremos a exposição do nosso nobre amigo Rui Marcelo, que é trabalhador do Centro Espírita Tomás de Aquino. Desde já, Rui, fica o nosso agradecimento pelas suas palavras que certamente esclarecerão e consolarão corações. O Rui que hoje trará a mensagem Curas Aparentes e Curas Reais. Vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mais especificamente o capítulo 80, que tem como título Como Sofres. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Foi Pedro que disse, e está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, aos que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação.
Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o ciclo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento dos outros? Não será agravar a dívida ou ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, diante de tão bela mensagem, que possamos elevar a Deus, nosso Pai Criador, as oportunidades que nos são concedidas, Senhor, constantemente. Obrigado, Pai Celestial, pela vida, pela dádiva deste momento, a qual nos foi concedida, Senhor, essa oportunidade de refletir acerca dessa doutrina tão bela, tão esclarecedora que é a doutrina espírita. Que tu possa, Pai Celestial, envolver a todos nós, envolver de forma especial o Rui Marcelo, para que ele possa, Senhor, trazer a mensagem que certamente edificará corações e que nos trará, Senhor, a tranquilidade necessária para seguir as nossas existências. Abençoe, Senhor, hoje, agora e sempre. Então agora vamos ouvir o Rui Marcelo. Olá, amigos do Centro Espírita Bom Samaritano. É uma satisfação renovada a esta oportunidade de estarmos aqui falando a vocês sobre a doutrina espírita. Me permitam, de antemão, agradecer o convite, né, na pessoa da Ângela, do André, que sempre estão em diálogo conosco, nossos queridos amigos trabalhadores do Bom Samaritano, as nossas saudações a vocês, espectadores, frequentadores, que em breve, né, passada essa nossa temporada aí de isolamento social, com certeza voltarão ao convívio nesta casa bendita de estudos e de acolhimento, não é? de fraternidade universal. Nós pedimos que os bons espíritos, com a permissão de Deus, possam nos inspirar neste momento em que vamos nos recolher para fazer uma reflexão sobre uma temática espírita. E, por pedido dos nossos amigos, nós devemos abordar sobre as doenças e a saúde sob perspectiva espírita. Nós sabemos que há diferentes visões a esse respeito, né? Algumas arraigadamente materialistas que não vão além da consideração do corpo físico, quer como causa, quer como depósito onde acontecem essas anomalias, não é? Que vão da saúde plena até uma doença degenerativa e fatal. Então, meus amigos, vamos nos irmanar em comunhão de pensamentos para que possamos tranquilamente, com todo o interesse, porque isso é útil ao enfrentamento da vida e à melhor compreensão dos acontecimentos, firmes na certeza de um porvir melhor, para que tenhamos, então, a partir deste estudo, não é, uma condição mais favorável para cumprir a nossa parte nos desígnios divinos, para nos aproximarmos de Deus com progresso,
adquirindo paz, adquirindo felicidade. Então, torcendo que assim seja para todos nós que estamos juntos, vamos nos concentrar então nessa temática. O que seria a doença sob o ponto de vista do Espiritismo? Para enfrentar essa questão, vamos eleger como premissa alguns princípios que podemos verificar no livro dos Espíritos, que nos facilita a resposta à explicação. O livro dos Espíritos, dentre as obras fundamentais do Espiritismo, lembramos, é aquela que contém os princípios da filosofia espírita integralmente. Então, se você quer ter uma visão abrangente do Espiritismo, sobre tudo que ele oferece como explicação da vida e dos nossos destinos, não é? Leia, medite, reflita nas questões do livro dos Espíritos, sem prejuízo, claro, de outras leituras posteriores, das outras 31 obras de Allan Kardec, que constitui esse corpo fundamental da doutrina, e as outras obras disponíveis, não é, ditas complementares ou que falam sobre assuntos espíritas também. Então, começando pelo começo, pela base, pelo fundamento, vejamos, em primeiro lugar, que as doenças e a saúde ao espírita merecem uma consideração à luz do sentido existencial nosso, como, de resto, tudo que nos acontece. Nós temos que visualizar a doença no contexto do propósito que Deus nos assinala para a nossa vida. E qual é este propósito? De uma série de exercícios para nos fazer progredir em inteligência e moralidade, uma formação prática para nos tornarmos sábios e virtuosos numa vida futura, num mundo abençoado, não é? Onde habitam espíritos que já fizeram essa tarefa. Eis a nossa destinação, eis a razão de ser de tudo, porque passamos enquanto estamos nesta vida passageira terrena. Então, em primeiro lugar, considere-se tudo na vida, inclusive as doenças ou a falta, a ausência de saúde, constitui, não é, algum tipo de instrumento, não é, ou utilidade que integra esse exercício para nos fazer progredir, certo? Essa é a primeira premissa, é o princípio para começarmos a avaliar a resposta à luz do Espiritismo. Segundo princípio é no sentido de considerar as variadas relações entre espírito e matéria na consecução desse desígnio divino de nos fazer exercitar para nos tornarmos sábios e virtuosos, a exemplo de Jesus. Então, como é que nos tornamos, não é, perfeitos? Não tem outro jeito, é preciso uma relação com a matéria. Nós que somos espíritos, nós que somos imateriais, criaturas inteligentes que têm, nada obstante, como ponto de partida a simplicidade e ignorância. Precisamos de estímulo, precisamos de ferramentas, precisamos de um instrumental que nos credencie ao progresso. E esse instrumental é exatamente a matéria, considerada tanto como o ambiente, o planeta em que somos chamados a viver, bem como o corpo físico, no qual encarnamos temporariamente para realizar este movimento, não é? Essa série de exercícios que nos dá
condição de progredir. Em espiritismo, de passagem ressalto, o nome desses exercícios, no que tem de mais importantes, denominamos provas e expiações. Provas e expiações são os exercícios básicos com que o espírito, na matéria, é estimulado a crescer, a aprender, se superar pelas incessantes lutas com a adversidade do meio, não é, para conquistar a sua liberdade no mundo espiritual, no porvir, no futuro, abençoado e bem-aventurado, não é, por essa depuração que a matéria oferece, como meio de prova e expiação, como meio de exercício, treino para o crescimento. Pois bem, meus amigos, com essas duas premissas, nós vamos, então, enquadrar as doenças ao lado de outros acontecimentos relevantes deste nosso mundo passageiro, como provas e expiações, porque devemos atravessar, não é, com bom ânimo para realizar esse movimento de progresso que há de nos assegurar futuramente paz, felicidade própria dos espíritos puros, as bem-aventuranças de que falava Jesus. Então, é, em primeiro lugar, nesse sentido otimista que o Espiritismo nos oferece compreensão das dificuldades da vida, dentre as quais a doença. Não vamos perder de vista da feita que todos nós, volta e meia, adoecemos. E isso não significa, como outrora, alguns dogmas religiosos tentaram explicar, como um castigo, como uma punição divina, né? Algo, portanto, negativo. Olhando para nós mesmos ou nossos entes queridos, quando adoecemos, dizemos: Deus nos esqueceu, Deus nos castiga, o que fizemos de mal. Não é exatamente essa a perspectiva que o Espiritismo nos oferece, com base racional, metódica, científica, da observação da vida dos espíritos, ora aqui, ora desencarnados, se comunicando por médios. Não é essa a lição que os espíritos superiores e Jesus, não é, o nosso espírito de verdade, guia espiritual de Allan Kardec, vieram transmitir como revelações, como instruções para encararmos melhor, com esperança, com resignação, coragem nossas vidas. Então, você, meu amigo que está doente, em primeiro lugar, não se sinta, não é, castigado, abandonado por Deus. O Espiritismo nos coloca que há de haver compensação futura. Não é por essa boa luta que enfrentamos no campo das doenças, dentre outros, aqui na Terra. Não é? E que essa experiência ela vai redundar em progresso, ela vai redundar numa situação melhor, porque enquanto estamos doentes, nós podemos fazer uma reflexão que nos torna pessoas melhores e, de conseguintes, espíritos mais evoluídos. Isso tudo é um tesouro para a vida infinita, para a vida espiritual que se segue a esta vida. Então, devemos encarar desta maneira mais otimista, positiva, a questão das doenças. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, que estuda a dor, que estuda as aflições, nos assinala, não é, que é um erro pensar que as doenças seriam necessariamente
como todas as dores neste mundo, uma expiação como pagamento de uma falta cometida em vida passada. Às vezes a gente alimenta, não é, excessivamente tal crença. O Espiritismo, neste capítulo que devemos estudar, de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos também, aborda que isto, de fato, é uma possibilidade e uma explicação para algo de ruim que surge de maneira repentina e inevitável na vida terrena da gente, tá? Mas não é a única possibilidade e explicação. E eu registro aqui no item 9 do capítulo 5 a seguinte passagem, abre aspas, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, trazendo para o campo da doença, meus amigos, o que o Espiritismo nos ensina de par com esta construção que acabou de ser lida, que antes de renascermos, no intervalo entre as vidas de encarnação, tendo feito o juízo de que ainda não progredimos, acumulando imperfeições graves, nós poderemos solicitar de boa vontade a divina providência que nos permita reencarnar, escolhendo um corpo suscetível a certas doenças, de propósito, como um mecanismo que sabemos que será útil a desenvolver em nós importantes virtudes, como a resignação e a paciência e a submissão à vontade de Deus. Às vezes, não é, o espírito, lá no mundo espiritual, deseja tanto progredir mais rapidamente para agilizar a sua escalada evolutiva e se aproximar de Deus e alcançar a morada dos justos, os mundos regenerados, superiores, celestiais, que ele diz, eu desejo experimentar-me na próxima vida de encarnação num corpo que vai degenerar, num corpo que vai adoecer, para que eu possa treinar a grande fortaleza da resignação, o grande, não é, atributo, qualidade da paciência, para que eu possa exemplificar aos doentes que estarão à minha volta, muitos deles familiares de vidas passadas, pessoas a quem eu quero bem e desejo incentivar, porque terão de passar por essa experiência por outros motivos, como expiação, é uma possibilidade, e algumas há que são compulsórias, é a outra face da moeda, o espírito então se voluntaria. Eu quero ajudar meu amigo e neste momento reencarnarei ao seu lado para exemplificar como enfrentar com resignação, sem murmurar, sem duvidar da bondade, do amparo divinos, numa situação assim,
suscetível à doença. Então, vejam bem, o espírito escolhe um corpo que, por motivos genéticos, por uma tendência regida por leis biológicas, estará à mercê, naturalmente, das doenças. Então, neste caso, não há falar em expiação. Às vezes se coloca de maneira preconceituosa até, não é? E é muito lamentável quando ouvimos um ou outro irmão dizer: ah, fulano está, não é, padecendo da doença tal ou qual. O que será que ele fez em vidas passadas? Ah, está pagando, né? Nossa, bênção de Deus para ele. Então, a gente manifestando dessa maneira está compreendendo equivocadamente, não é? Alimentando um preconceito que não é, em absoluto, um princípio espírita. O princípio espírita é da lei do progresso, pelo qual os espíritos, eles, usando do seu livre-arbítrio, quando já estão desenvolvidos intelectualmente, eles vão espontaneamente procurar meios de evoluir. E esses meios, na nossa etapa evolutiva, são as provas. E dentre as provas, as doenças se colocam, não é, como um meio de treinar, gente, virtude, treinar paciência, treinar humildade, treinar caridade. Quando a gente está no leito, no hospital, na enfermaria, vê outras pessoas, não é, igualmente sofrendo, necessitadas, e conseguimos, não é, superar aqueles olhos que só veem o umbigo e ser solidários com esses companheiros, nós estamos ali galgando importantes patamares para o progresso espiritual e, com isso, adiantando, acelerando muito o nosso progresso, como aquele devedor, não é, cujo credor diz: ó, me paga uma parcelinha hoje que eu te isento do resto. Assim somos nós, né? De uma maneira figurada, é isso. Deus diz: olha, enfrenta esse cadinho de dificuldade, este momento de aflição, que com isso você se depura espiritualmente e se livra das velhas culpas pelas vicissitudes, não é, acumuladas. Não é? Então, isso é uma bênção, é ou não é? A gente tem que julgar das situações de acordo com as suas consequências. A gente só vê aquelas imediatas, não é? Que são os sintomas, são as dores. Perceba, é como se fosse o tratamento que conduz o doente à cura mediante o remédio amargo. Então, nós temos que entender que somos levados, ou mesmo nós escolhemos tomar um remédio amargo com a consciência de que eles terão o efeito positivo de nos dar a cura. No nosso caso, não é, considerando o Espiritismo, o que se chama a cura é, na verdade, o progresso espiritual, porque este progresso espiritual é a verdadeira fonte de saúde, é a verdadeira fonte de felicidade, de paz irretiráveis, como conquistas eternas da alma, que levamos para o futuro e que nos tornam fortes, que nos tornam verdadeiramente abençoados pelo progresso que fizemos, não é? Pela liberdade que conquistamos, pelo mérito das nossas obras. Então, devemos pôr isso bem em vista, meus amigos, para não fazermos julgamentos assoldados e não fraquejarmos no momento da prova, não é? Força moral devemos uns aos outros para atravessar um período de convalescência, ainda que
isto possa derrotar o nosso corpo físico, somos, como o Espiritismo nos mostra, não é, imortais. Isso muita gente esquece, tá? Então, quando estamos doentes, por mais severa que seja essa doença, você tem que se recolher em si e nutrir bons pensamentos, recordando sem parar que você é imortal. Que quem está correndo o risco é só o corpo, mas você não é este corpo. Você está vestido com este corpo, é sua roupa. Mas abandonada a roupa, nós tenhamos a certeza, a vida continua, e o Espiritismo nos mostra isso, não é? Até de uma maneira convincente aos céticos, pela observação racional das manifestações dos espíritos na matéria fora do corpo físico. Quantos fenômenos, não é? Quantas comunicações nós temos aí todas os dias com as mediúnicas, com as reuniões espíritas sérias, que nos mostram que nossos familiares não se foram, não estão aniquilados, que eles permanecem nos envolvendo, é a vida que segue numa outra dimensão, num outro estado psíquico, moral, e que, portanto, não devemos temer a morte, mas senão como estamos vivendo enquanto estamos a caminho desse estágio, né, que tem no termo essa mudança de estado. Mas, meus amigos, se isso ficou bem entendido, nós vamos considerar alguns detalhes a partir de agora da relação espírito e matéria para entender melhor a questão da doença numa perspectiva mais imediata. Não é? A medicina materialista, digo isso porque já existe uma medicina que encara seriamente o espiritualismo. Nós temos universidades, não é, que já têm disciplina em graduação de medicina para as terapias espirituais, para analisar o peso da espiritualidade ou espiritualização na saúde, não é, que nos demonstra que o espiritismo aliado à academia nos prometem aí uma melhor condição para tratar as doenças neste círculo terreno. Mas, do ponto de partida, a medicina materialista, né, desconsidera, né, a questão do espírito como causa ou como explicação de certas doenças, não é? De algumas doenças. Então, quanto a isso, a ciência espírita adverte que é um erro, que há uma incompletude neste conhecimento, porque é arraigado no materialismo, que, bem observada e estudada, considerando, não é, o espírito como da natureza do homem, não é, por seu tríplice aspecto, corpo, espírito e o laço intermediário, que vamos chamar corpo espiritual, perispírito, de composição fluídica, né, energética, entre aspas, aí para facilitar o entendimento, que as doenças nem sempre são de causas biológicas ou orgânicas. Tá? É fato, o espiritismo não ignora. Tem doenças que são genéticas, são de origem orgânica, são ali instaladas nos órgãos e se explicam pelas leis da matéria. O espiritismo não nega isso. Lembra que eu disse, o espírito vai escolher, antes de renascer, um corpo com tais tendências materiais. Então, isto é plenamente considerado pelo espiritismo, não desmente a medicina. Entretanto, existem certas situações de doença que se explicam
do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da gênese no espírito, na origem no espírito, não é? E da instalação fora do corpo para depois se fazer sentir no corpo. Então, isto que eu estou falando significa o quê? Que além de causa física, a doença pode ter causa no espírito ou nos fluidos que compõem o corpo espiritual. Isso é estudado em espiritismo e pela sua ciência irmã, o magnetismo. E é de grande proveito e relativa eficácia para inúmeros casos aí que adentram as casas espíritas e podem ser assistidos sem embargo e nenhuma pretensão de se substituir a medicina, como um recurso alternativo que dá certo e, enfim, que vai estabelecer a cura de certas doenças, porque nesses casos a doença se explica por esses agentes espirituais. Como assim? Assim como a matéria ela influencia o espírito, assim como o corpo físico nos transmite dor ao espírito, né? Nós somos espírito. Então essa nossa roupa, que é o corpo físico, não é onde se instala a dor. Então essa dor nos chega ao espírito. Isso acontece o tempo todo, graças ao nosso sistema nervoso, sobretudo. Então, assim como acontece isso, o inverso, o espiritismo demonstra ser verdadeiro. Como assim? Que os nossos pensamentos, ou seja, a nossa disposição espiritual, numa via de mão dupla, vai influenciar a economia, o funcionamento do corpo físico. De modo que, se as disposições mentais, se os pensamentos comuns do espírito tiverem, não é, uma qualidade má, eles podem contaminar tanto o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, como, por tabela, podem ser fonte de doenças que vão se manifestar no corpo físico. Então, abstraindo causas do ambiente, abstraindo causas genéticas, causas físicas, nós temos essa possibilidade do espírito ser um agente causador de doenças físicas. O espiritismo, ao demonstrá-lo, nos mostra, então, reforçadamente a importância da vigilância dos nossos pensamentos e das nossas emoções e sentimentos predominantes, demonstrando que aquela frase milenar, não é, que inspira ainda hoje a medicina para tantos, do mente sã, corpo são, é verídica, é veraz, é atestada por um conhecimento que considera tanto o espírito quanto a matéria ou corpo físico. É que nosso espírito está ligado aos elementos materiais. Nosso corpo físico, ao encarnar, ele está de tal maneira vinculado ao corpo físico que isto lhe permite não só manifestar, não é, os movimentos neuromusculares para a fala, para a movimentação, não é, e todas as expressões exteriores, mas veicular para o corpo a qualidade daquilo que estamos alimentando em nossos corações.
nas páginas da Revista Espírita e do Livro dos Médiuns, existem interessantes exemplos que Allan Kardec nos lega a este respeito. Por exemplo, o caso de uma senhora que procurou auxílio em um grupo espírita para a sua doença ocular. Estava cada vez pior a sua qualidade da visão e submetida a uma terapia magnético-espiritual, né? Uma terapia que combina as preces, a intervenção dos espíritos e o movimento dos fluidos, que tem eficácia, né, curativa, conforme o Espiritismo nos ajuda a entender. Consulte a esse respeito o livro A Gênese, capítulo 14, que se dedica aos fluidos, ou magnetismo. Essa senhora, então, foi submetida às sessões, não é, ao auxílio dos espíritas, e não conseguia melhorar em nada. Então, foi feita a evocação do espírito guia daquele grupo, não é? E o espírito guia daquela pessoa doente, para dizerem qual era a causa. Em razão do que falamos aqui, havia duas possibilidades, não é? Por isso a pergunta aos espíritos, né? Ou era causa física, aquela senhora no seu corpo físico tinha uma disposição incorrigível para aquela doença ocular, ou aquilo tinha causa espiritual. E os espíritos então responderam: essa senhora só não está melhor desse mal, que efetivamente será passageiro, né, é corrigível, mas ela só não está melhor, ela só não consegue, né, uma breve recuperação por causa de sua língua. Falaram assim os espíritos. Como assim? O problema dela é no olho, não é na língua? Figurativamente, estavam falando sobre, não é, aquela senhora ser inclinada à maledicência. E por conta, né, da insistência nessa vicissitude, nessa falha, não é, de moralidade, não é, de imperfeição moral, é que os recursos terapêuticos estavam sendo ineficazes. Não é? Os espíritos disseram: olha, é a mesma coisa que desperdiçar energia elétrica. Não é você deixar a energia, né, fugir pela corrente, né, para outro lugar, além daquele que você quer empregar. Né? Um desperdício de energia. Por quê? Porque aplicamos o magnetismo, né, limpamos a qualidade fluídica daquela senhora, né? Fazemos um trabalho sobre o corpo físico e o corpo espiritual daquela senhora. Mas ela vem com os seus pensamentos malsãos, né, com essa sua mania de pensar, de sentir coisas ruins, e atrai de novo aqueles princípios que alimentam a doença, aquelas disposições orgânicas e fluídicas que desperdiçam completamente o que se fez. Então, é para a gente refletir. Nós que gostamos de receber o chamado passe magnético, recorremos muitas vezes à casa espírita para recebê-lo, em busca, não é, do abrandamento dos nossos sintomas, do auxílio para a terapia da doença. Ficamos compenetrados e em preces no momento da aplicação do passe magnético. Mas de que adianta se 5 minutos após
nós vamos nos entregar a emoções e pensamentos, não é, que vão dissipar aquelas boas energias que recebemos, que vão atrair nossos afins espirituais, não é? Espíritos imperfeitos, e toda uma nuvem cinzenta de fluidos que só vão piorar as doenças físicas instaladas. Então vejam a nossa responsabilidade para, não é, a condução desse processo de tratamento das doenças, tá, gente? Algumas, evidentemente, precisam de alopatia, vai ter que recorrer ao médico, e o médico é o profissional capacitado para fazer esse tratamento. Não vamos generalizar e pensar que tudo tem origem espiritual, não. Tá? Então você, por mais que esteja ciente disso e tome seus remédios, mesmo nestes casos, o pensamento pode ter um peso decisivo de ajudar os remédios a fazer, né, o melhor efeito, a não dificultar, atraindo para si, no período de convalescência, esses maus fluidos. Tanto maior será esse peso, quanto a origem da doença não for aquele órgão, não for propriamente o corpo físico, porque a doença pode ter raiz, além do corpo físico, o corpo espiritual e o próprio pensamento dos espíritos, tá, gente? Então, nestes casos aí, o peso é muito maior, não é, com relação aos pensamentos que estamos entretendo. Não vamos pensar que tudo é espiritual, mas o espiritual sempre pesa. E pesa desse jeito, da alma para o órgão. Então, neste sentido, precisamos nos fortalecer na fé raciocinada, de que neste exercício de encarnação, o sentido todo é de fazer com que o espírito domine a matéria e não seja um refém dessa matéria, que terá seus defeitos, terá suas mazelas, porque vivemos num mundo de matéria grosseira, de dificuldades naturais que são próprias para que façamos o nosso movimento de provas e expiações. Agora, o sentido disso tudo é de se sobrepor, não é? É de superar esse cativeiro da matéria pela maestria do pensamento. Então, o Espiritismo lança essa explicação e, ao mesmo tempo, uma proposta para qualquer tipo de doença. Mantenha o seu pensamento rígido, vigie as suas emoções, perceba os sentimentos que você traz por dentro, porque de uma mágoa pode surgir, não é, uma alergia, assim como pode surgir um tumor maligno. Tá certo? É a única causa? Não. Guarde o primeiro momento da nossa explicação. Pode ser que isso seja tranquilamente uma tendência genética, não é? E que você tenha pedido para ter essa tendência genética para atravessar como prova ou expiação esse período. Mas, ainda que seja essa hipótese, né, existindo outra, você deve entender que o poder do pensamento é o nosso maior patrimônio espiritual. Somos
colocados no corpo físico, na matéria, que é uma espécie de berçário, é uma espécie mesmo de ninho que vai nos fazer despertar para a vida de espírito, mas com uma condição que Deus estabelece: nós vamos ter que levantar, nós vamos ter que ensaiar voo para sair do ninho à conta dos nossos esforços. E os esforços principiam no governo mental, no campo interno, do atributo número 1 do nosso ser essencialmente espiritual, que é o pensamento. Didaticamente, podemos dizer o pensamento e a vontade, né, que são instrumentos vigorosos, senão para todas as curas, mas para que possamos atravessá-las, né, com bom ânimo e aproveitamento espiritual. Então, livrar-nos da ira, da cólera, não é? Dessa irritabilidade, que é uma tendência que trazemos no espírito e que não devemos culpar os hormônios tão somente, não é? O corpo físico. Nossa, esse corpo que arranjei para mim nesta vida é um peso. Não se desculpe assim, que isso é um sofisma do nosso orgulho e do nosso caráter ainda de incredulidade e materialismo. Gente, Deus quer que ponhamos as rédeas neste cavalo que é o corpo físico, não é? Com a sua carruagem, para que dentro dele, não é, dirija, escreva um bom destino, o ser inteligente, que pode tomar várias direções, que pode ir devagar ou rapidamente ou estagnar num certo porto. Então, somos convidados a exercitar essas potencialidades que trazemos, potencialidades espirituais, que nos levam a compreender, repito, que assim como a matéria faz padecer o espírito momentaneamente nela encarnado, o espírito encarnado pode influenciar positivamente a matéria. E é assim, meus amigos, que se explica, inclusive, as mutações genéticas. Aquilo que Darwin, desde Darwin, aquilo que se estuda em biologia, a evolução das espécies. Alguns materialistas entendem, não é, com essa teoria, que isso é um jogo de adaptação ao meio, não é? Um exercício, um esforço de adaptação ao meio, e isso provoca uma mudança interna no corpo físico. O Espiritismo, considerando a nossa natureza espiritual, diz que, de fato, isso é fruto de um esforço, mas não propriamente do ser animal, do corpo físico, mas do ser inteligente que nele habita temporariamente e que transmite ao corpo físico a qualidade da sua maneira de pensar. Quando dizemos que há uma modelação do corpo físico, devemos entender bem, à luz das obras fundamentais do Espiritismo, que o ser modelador é o espírito com seus pensamentos mais ou menos fixos, que compõem as suas crenças, as suas vontades predominantes. Às vezes a gente ouve falar que seria o perispírito, que seria o modelador. Será, gente? Nós devemos refletir a respeito disso. Até que ponto esta teoria que nos é apresentada faz sentido. Então, para aqueles que já têm um estudo do Espiritismo, me permito considerar aqui
alguma questão a este respeito. Por exemplo, de observarmos pessoas com péssimo caráter, observarmos criminosos que, manifestando más tendências nesta vida, possuem um corpo físico saudável. O que eram antes de renascer essas pessoas? Segundo a lei do progresso e o princípio da não retrogradação do espírito, eram espíritos imperfeitos, que também manifestaram ignorância, imperfeição, faltas morais em vidas passadas. Então, se admitirmos o fatalismo de uma influenciação absoluta do perispírito sobre o corpo físico, esses nossos irmãos estariam, então, necessariamente doentes do corpo físico. E, nada obstante, nós sabemos por observação que muitos deles estão saudáveis, que têm vigor, que têm vitalidade. O que é isso? É uma falha da providência divina? Evidentemente que não. É apenas a manifestação de que não é exatamente em grau absoluto o perispírito um princípio modelador do corpo físico em que reencarnam os espíritos. Essa condição, não é, do espírito transmitir ao corpo suas disposições é verídica, mas não por causa do perispírito, mas por causa do pensamento fixo do espírito em torno de suas imperfeições e faltas. Essa que é a instrução espírita, não é? Que nós teremos, então, por conta disso, sempre a condição de nos redimir e superar o círculo da maldade, o círculo da imperfeição, nos habilitando ao progresso. E o meio de progresso não é só a doença. Eu posso, mesmo tendo sido mal em vida passada, pedir, escolher, com o consentimento divino, encarnar num corpo são, para que eu possa me redimir e fazer muito bem nesta próxima vida. Não é? Pode ser assim? Pode. O Espiritismo nos mostra, por evidências concretas, né, pelo acompanhamento da vida dos espíritos, encarnando, desencarnando, na erraticidade, na reencarnação, que há essa possibilidade de sequência. Então, nós não devemos dar muito crédito, não é, a certas teorias aí que são muito fatalistas, assim, de dizer, na vida passada, porque eu dei um tiro no coração de alguém, que nesta vida eu necessariamente vou ser cardíaco, não é, como uma expiação do que eu fiz. Não, você pode ser cardiologista também, né? Pronto, não é? É uma maneira de se quitar, não é? Então nós precisamos repensar, ressignificar, não é? Esse dogma aí do pecado, da punição, como único mecanismo, como mecanismo fatal de justiça divina e de progresso espiritual. Deus é magnânimo, Deus é infinitamente bondoso. Né? Deus nos permite, né, quitar nossas dívidas à prestação e com desconto. Nós aqui somos reticentes, obstinados, né, indisciplinados, enquanto alunos da vida, né? Então, nós precisamos entender que nós temos essa condição de ter a rédea do nosso destino e administrar bem os períodos de provas e expiações, inclusive pelas doenças, cultivando um um pensamento disciplinado, não é, que dê expansão aos bons sentimentos, mesmo nos períodos de falta de saúde.
né? Mesmo nos períodos de dificuldade. Não é? Nós temos que viver o Espiritismo por dentro. Nós temos que realmente internalizá-lo e acreditar que, por mais rebaixados, aparentemente aos olhos da sociedade, deste mundo, fiquemos num período da vida, nós estamos abençoados por Deus na medida da nossa necessidade de exercitar para o progresso. E que esse período que reputamos ruim é uma oportunidade muito singular, importantíssima, que talvez justifique toda a reencarnação ou vida atual nossa, para que tenhamos na sequência jus a uma felicidade, a um bom estado, a uma progressão por merecimento, já que vivenciamos bem as nossas provas e expiações. O importante é isto. E muitas das vezes a fé fraqueja no momento dessa doença. Chame a atenção, querido amigo, sobre o horário aqui, tá? Eu não pontuei, mas prossigo enquanto há essa condição. Nosso tempo passa muito rápido quando estamos falando aos amigos, mas, então, já finalizando, quero dizer a vocês que é no momento da prova que se faz crucial, não é, esta fé para cultivarmos os melhores pensamentos, pensamentos de esperança, pensamentos de amor, pensamentos de coragem, de desprendimento do aqui e agora, da confiança, da assistência, da bondade divinas, tá, gente? Então, não perdemos nunca quando exageramos, não é, com essa mentalidade nos sentimentos expansivos de afeto, de perdão, não é, de humildade, de paciência, de caridade por todas as suas formas. Esta receita infalível para a verdadeira cura, para a saúde plena que está no progresso do espírito, que será usufruída, senão no segmento de nossas vidas. Vamos guardar essa mensagem e, ao estudar, vamos raciocinar. Raciocinando, vamos compreender. E aí sim, de maneira natural, vamos acreditar verdadeiramente e vivenciar isso em nossas vidas. Meus amigos, muito obrigado, então, nesta reflexão, e a nossa gratidão aos amigos do Bom Samaritano por mais esta ocasião para trocarmos ideias. Que Deus nos ilumine, que os bons espíritos sempre nos inspirem bons conselhos, não é? E advertências salutares para atravessarmos, não é, este nosso exercício com grande proveito para a nossa vida espiritual. Muito obrigado, muita paz a todos. Então, diante de tão bela exposição que o nosso nobre amigo Rui Marcelo nos trouxe nessa noite, nossa gratidão, Rui, que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, amigo maior, e a Ele agradecer pela dádiva da vida, a dádiva deste momento, a qual estamos tendo para refletir e meditar, Senhor, acerca da passagem evangélica, acerca das boas aventuranças propostas por Ti, como propostas terapêuticas de vida em plenitude. Que Tu possas, Mestre Divino, envolver-nos, Senhor, a todos nós, e que diante das nossas aflições, diante das nossas dores, possamos mentalizar Ti, Jesus, de braços abertos, a nos estender as mãos, a nos acolher como irmãos. Envolve-nos, Senhor, a todos nós. Envolve o planeta Terra, envolve a todos aqueles que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, que estão perdendo, Senhor, a esperança em dias melhores. Aqueles que estão se deixando levar pela loucura, pelo desespero do momento. Que Tu possas, Mestre Divino,
acender uma fagulha de luz dentro desses corações e para que possamos despertar juntos para a construção de um mundo melhor. Permaneça conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre conosco. Então, a todos, que possamos ter uma excelente semana de muita paz, de muita luz, de alegria de viver, e que possamos sempre estar meditando na proposta terapêutica de Jesus e sobre as curas reais da mensagem que o nosso nobre amigo nos trouxe nessa noite. Então, a todos uma boa semana de muita luz. Até o próximo domingo.